Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023 do fundo DEVA11, é o Devan Recebíveis Imobiliários Fundo de Crédito. Então a gente vai ver aqui o que aconteceu no mês de agosto, né? Muitos acontecimentos. Então a gente vai ver a atualização através do seu relatório gerencial e também vamos fazer aqui como é que está a situação financeira do fundo através da análise bem sintética aqui, né? Bem simples para a gente poder só acompanhar aqui como está o caixa do fundo realmente. Bom, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça e você ajuda muita gente aqui no canal, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, né? Se ajuda muita gente aqui, não paga nada, mas se você quiser ser membro do canal, ajudar de alguma forma e ter também alguns benefícios, a nossa área de membros está aberta, tá? E eu também vou deixar esse relatório na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Também se inscreva lá em curta distância e fique ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal. Vamos lá então, DEVA11, relatório de agosto, que saiu no final de setembro, né? Tem poucos dias aí que saiu o relatório. Em relação aos números, não tiveram muitas modificações, né? O fundo que distribui 47 centavos pagos em agosto, em setembro, né? Referente a agosto, mais de 1% de yield com base no valor de mercado. Né, representa 88,6% do CDI bruto, né, considerando o imposto. O fundo atualmente tem quase 134 mil cotistas e eu sou um desses cotistas. Tenho a posição no DEVA11, né, tem a posição em torno de 4% hoje, 3 a 4%, né, o fundo caiu bastante de preço aí, mas a preço de custo, em torno de 4% da minha carteira está no DEVA11. E o fundo está com uma carteira adimplente de quase 80%, né? Então não modificou muito ali a questão da adimplência. Os inadimplentes mesmo ali giram em torno de 21, 22%, né? Não é muito pior, não é tão pior quanto o HCTR11 e o VSLH11, que se embutiram dentro dessa questão aí do gramado Parques, né? E outros ali também, WM, né? Ciclo de compras. Mas está ali com 80% ainda, quase 80% adimplente. Mais para baixo a gente vai verificar aqui outros números em relação aos indicadores econômicos. Então no mês o IPCA foi 0,23%, uma alta, né? Chegando a 4,61% no acumulado dos últimos 12 meses. E o CDI 1,14%, né? Um dos maiores que tiveram aí nesses últimos 12 meses, chegando a 13,5% a taxa DI. O IGPM segue aí em deflação já há algum tempo, né? Acumulado agora está em menos 7,20%. Para quem não conhece o fundo, aqui tem os objetivos e as características do fundo, né? Então, é um fundo que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários. Outros investimentos que ele tem praticamente são fundos de investimento também que ele tem na carteira. É para investidores em geral, ele tem desde agosto de 2020, nasceu ali no auge da pandemia, né? Prazo de duração indeterminado, condomínio fechado, gestão ativa. Então, é um fundo de crédito, né, títulos e valores imobiliários, código de negociação na bolsa DEVA11, como a gente verifica aqui. Mais de 14 milhões de cotas, é um fundo na base 100, tá? Apesar de estar R$ 40 no mercado, é um fundo na base 100. Tem atualmente quase 134 mil cotistas. Gestor é a Devan Asset Investimento, administrado pela Vortex, tem a taxa de administração de 0,20%. Taxa de gestão de 1% sobre o valor de mercado, ambas, tá? E uma taxa de performance que prevê uma taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI. É um fundo bilionário, tá? Um fundo que tem mais de 1 bilhão em patrimônio, 1,3, quase 1,4 bi de patrimônio, mas o valor atual de mercado faz com que ele caia aí para em torno de 600 milhões de valor de mercado, 654 milhões. Bom, vamos continuar então com a leitura aqui, né? O fundo fala praticamente isso sobre a situação das inadimplências. Nesse início aqui, eu não vou ler tudo, tá? Nesse início ele fala sobre como é que o fundo faz análise de crédito, né? Como é que ele faz aí a avaliação das empresas, né? Inclusive da securitizadora, né? O fundo high yield, mas ele tem aí dentro do bojo ali da política de investimento, ele faz todos os tipos de análise que são possíveis fazer através do comitê de crédito, inclusive tem aquelas que não foram aprovadas, né, que eles guardam o histórico. E basicamente nesse textão aqui da página
2 e 3 do fundo fala reclamando, inclusive, da securitizadora que não responde às suas notificações, né? Então, o que se verifica é uma securitizadora que está ali, então, não está tendo contato com os principais credores, né? Aí, com os principais investidores ali, donos do CRI, e o Devan é um desses, né? E o fundo está há mais de 2 meses, como ele fala aqui, tentando contato aí, e eles já contrataram inclusive assessores jurídicos para poder solucionar a situação. Então foram emitidos aí notificações extrajudiciais à securitizadora, a Fortsec, tá? E ainda não obteram respostas a respeito do Gramado Parque, do Resort do Lago e o Búzios, que são as principais inadimplências do fundo atualmente, tá? Então a gente vai acompanhar aqui, né? O fundo está aí com essa situação. Provavelmente vai virar uma situação judicial, tá? Provavelmente. E a gente vai acompanhar aqui as situações subsequentes, né? Os eventos subsequentes. Com relação às demonstrações, é um outro problema que o fundo está tendo, né? Então, as demonstrações de 2022 não foram aprovadas pela AGO. Ele reclamou, inclusive, a quantidade de cotistas que votaram. Mas, particularmente, eu nem soube dessa reunião, não recebi nenhuma notificação via e-mail, via telefone dessa notificação. E também ele fala aqui que apenas 17 votantes fizeram aí a votação relativa às demonstrações contábeis. Então, com isso, teve a reprovação das demonstrações com apenas 5 cotistas votantes, mas que detinha 91% dessas cotas. Então foram reprovadas. Grande risco aí o fundo ser deslistado, vamos dizer assim, né? Se existe essa palavra, retirado da bolsa. E a gente está acompanhando aí o que pode acontecer, né? Relativo a essas demonstrações. Vamos ver aí, o fundo tem essas justificativas para dar, né? Inclusive ele falou aqui sobre isso, da abstenção de opinião, da auditoria, né? E o que ele fala aqui é que basicamente são os inadimplementos aí do grupo Gramado Parques, WAM, Hope e Circuito de Compras, né, que ocorreram em 2023. Mesmo assim, o auditor teve a questão de não omissão de opinião ou abstenção de opinião, como é o nome técnico ali da auditoria. Então, a gente vai acompanhar isso. Isso aconteceu em agosto, agora em setembro, né, essas reprovações. E é uma coisa muito séria, né? Porque é um fundo listado na bolsa e pode, inclusive, perder aí essa listagem, né? Isso aí é preocupante, principalmente para nós cotistas. E os resultados aqui, então, o fundo praticamente teve resultados semelhantes ao que ocorreu em julho, né? Resultado de agosto. Então, teve 23 dias úteis em agosto, até bastante dias em relação ao mês de julho, que acho que foi 21 dias úteis, se eu não me engano. E nesses dias, nesse mês de agosto, pegou dois IPCA já, um IPCA negativo na verdade, né? Pegou uma deflação de junho e pegou uma inflação de julho de 0,12%. Em setembro vão ter menos dias úteis, mas vai pegar 2 períodos de inflação que pode praticamente permanecer com a mesma receita oferida no mês de agosto. Fundo que anuncia seus proventos no 5º dia útil, tá? Então não anunciou seus proventos. E o último provento foi de 47 centavos. E a gente vai ver aqui mais para baixo na DRE gerencial esses números, né? Então tem aqui, ó, praticamente manteve-se a mesma receita oferida em julho. Receita com juros aqui praticamente estabilizada, né? Ali em julho. E o total distribuído foi semelhante, quase 7 milhões de reais, né? Mantendo aí os 47, aí próximo a 50 centavos que foi distribuído em julho. Aqui foi superior, foi 1%, que o preço de mercado estava 46,61 e em julho estava 54,49. Então o fundo a mercado pagou mais de 1% nesse mês de agosto. Aqui é a composição dos rendimentos. Então tem aqui fundo pagando o menor rendimento aí nos últimos 12 meses, se não da história do fundo, né? Aqui a gente não pegou aqui o auge da deflação, né? Aqui em 2022. E aqui o dividend yield segue aí uma média de acima ainda de 1,1%. Isso com base no valor de mercado, né? Então o valor de mercado aí chegou a estar abaixo dos 40 semana passada. Então a tendência é que permaneça aqui acima de 1
50% essa média, já que eles não estão pegando o valor patrimonial como base. Em relação ao portfólio, então a gente verifica que aqui está classificado como participação no patrimônio líquido de forma decrescente, então o maior está aqui em cima. E o que a gente verifica, né? Esse inadimplente é essa cor aqui meio vermelha, mas aqui está rosa. Mas a gente verifica que tem vários aí com participações superiores aí, né? Essa primeira página a gente verifica as maiores participações que o fundo tem. Tem muito sinal rosa ali, pelo que a gente vê. E alguns em prazo de carência, né? Circuito de compras é um, que no HCTI, por exemplo, está pagando 50% do valor. Provavelmente está fazendo a mesma coisa aqui com o DEVA 11, tá? Mas ainda tem alguns aqui, os principais em processos de prazo de carência, né? Provavelmente até dezembro. E muitos ainda inadimplentes. O que a gente verifica aqui na listagem, que o fundo tem aí 56,2% pagamentos em dia, 22% em prazo de carência. Então, praticamente o fundo está recebendo só 56% da receita potencial. Isso aqui provavelmente só a partir de janeiro, se tudo correr bem, né? E quase 22% inadimplente. É exatamente isso, ó, o circuito de compras pagando 50% aí referente aos seus juros, os juros aí do CRI. E mais para baixo aqui nada mudou, né? Então tem as participações aqui, o fundo não tem feito aí praticamente movimentação na carteira, né? Então permanecendo aqui a mesma questão da subordinação dos ativos, dos segmentos, né? O fundo ainda é um fundo base principal IPCA, 82%. Tem muito pouco ali CDI e GPM, né? A maioria aqui realmente é IPCA. 99% é protegida contra a deflação. Então, quando tem deflação, é considerado ali a correção zero. Né? E aqui a participação geográfica, que é a questão das operações por estado, as vendas, né? O andamento das obras, as vendas. Aqui a carteira DeFi, também não teve modificações na carteira DeFi, praticamente o fundo recebe rendimentos somente do DVFF11, fundo da própria Devan, onde ele tem a maior participação aqui de 3,9% do PL. E aqui todas as especificações aqui dos papéis que o fundo tem na carteira, né? Uma lista bem grande, é um fundo bilionário. Então tem bastante papéis aqui na carteira que o fundo coloca aqui as questões qualitativas, né? Qual é o prêmio de risco. Aqui a gente verifica que a maioria são high yield, que eu considero, né? Acima de 10% com IPCA, para mim é high yield. Então é exatamente a característica do fundo high yield, mas você vê aqui, ó, obra executada, carteira vendida, se tem inadimplência em relação a quem adquiriu ali os imóveis, né? Não em relação ao fundo, as garantias que se tem dentro do papel, a localização, qual é o lastro, qual é o tipo, né? Qual é o tipo de cota, inclusive a subordinação. Então aqui tem todas as informações que você precisa saber aí do papel, resumidamente. Aqui a liquidez do fundo, o fundo segue com uma liquidez até interessante ainda, né? 53 milhões e meio de liquidez de volume de negociação, mais de 1 milhão de cotas negociadas. O volume está baixo aqui por conta do baixo preço no mercado, né? Então, valor de mercado de 654 milhões, um fundo de quase 1,4 bi, praticamente metade aí, abaixo do valor do mercado, 50% abaixo do valor de mercado. O giro de cotas está sendo bem alto, né? 8,2% também. E a participação no IFIX é de 0,64%, então tem um baixo impacto aí no IFIX. E o volume negociado, como a gente falou aqui, né, encerrou agosto a 46,61, o menor valor aqui do fechamento. Então reduz essa questão da liquidez também no mercado, né, o volume total de liquidez, não o volume de negociação. E a quantidade de cotistas despencou, né? Como a gente verifica aqui, de julho para agosto, despencou a quantidade de cotistas aí. Né? Eu mantenho esse cotista do fundo, né? Agora que eu vou fazer liquidar prejuízo, né? Então mantenho esse cotista do fundo aí, eventualmente comprando uma ou duas cotas aí para reduzir preço médio. E aqui tem toda a situação em fase de negociação, por exemplo, do Gama dos Parques, execução das garantias. A gente sabe que isso ainda está meio complicado ainda, né? Provavelmente vai se judicializar, 16% da carteira inadimplente do Gramado Parques. Circuito de compras, então, pagando 50% dos juros até dezembro de 23 e está com carência na amortização. Então, o fundo praticamente recebendo só 50% dos juros. A tendência é que se equalize aí a partir de janeiro de 2024. Assim também como o WAM também, na mesma situação. E aqui o Hope também sendo negociado nesse mesmo inteirinho aí. Ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do DEVA 11.
segue aí a situação difícil em relação às demonstrações contábeis, né? Essa questão aí das notificações não respondidas da FortSec, a gente vai continuar aqui acompanhando, mas é muito dramático essa situação aí do DEVA 11 em relação às demonstrações contábeis. Coloque aí suas opiniões, o que vai acontecer com o fundo, vai ser deslistado, como é que você é cotista também igual eu aí sofrendo com o DEVA 11? Compartilhe com a gente nos comentários desse vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.